Garota intimidada adquiriu uma habilidade de trapaça em outro mundo e se tornando o mais forte, volta pro seu mundo quando bem quiser. Yuya nunca sentiu que se encaixava nesse mundo, mas ainda desejava fazer alguma diferença mesmo que fosse pequena. Seu coração transbordava de bondade, apesar de se sentir mal e sofrer preconceito sempre. Um dia, enquanto vagava por um beco estreito, ele ouviu um grito desesperado de uma garota pedindo ajuda. Com seu instinto protetor ativo e sua bondade, Yuya se aproximou para ver se ele poderia ajudá-la. Ao se aproximar, a garota estava encurralada e provavelmente sofreria algo desses três caras que se recusavam a deixar ela ir. Reunindo toda a sua coragem, Yuya deu um passo à frente e confrontou uns homens ruins que caçoaram dele e começaram a falar sobre sua aparência e peso. Ele se manteve firme e critica o comportamento dos caras que obviamente estavam abusando da sua força física, contra quem claramente não queria estar ali. Os caras partem pra cima de Yuya após distorcer suas palavras e resolvem dar um murro violento em seu rosto. Enquanto a agressão continuava, Yuya apenas conseguia assistir enquanto era massacrado por eles. A polícia chega a tempo para afugentar os encrenqueiros, deixando Yuya bem machucado no chão. A garota correu para ajudar Yuya, que havia perdido seu senso de orgulho, e simplesmente levantou e foi embora. Yuya relembrou as sábias lições do seu avô, que sempre o ensinou a ser gentil. Seu avô tinha sido o único raio de sol em seu mundo sombrio, lhe ensinando em que um mundo cruel precisamos ajudar alguém em necessidade, pois mesmo com um pequeno ato de bondade, ele poderia fazer uma enorme diferença. Yuya sabia que um dia ele encontraria a verdadeira felicidade, assim como seu avô mencionou um dia: ser gentil com os outros iluminaria seu caminho. Em pensamentos, Yuya lembra de como sua vida tem sido esse tempo todo. Ao longo da sua vida, ele sofreu bullying pesado. Seus colegas tiravam suas roupas e o chamavam de feio. Como se não bastasse, seus pais diferenciavam considerando Yuya indigno de ser filho deles, pois não tinha o mesmo rosto bonito dos seus irmãos. Apenas seu avô era quem o amava e lhe ensinava sobre a vida, porém ele veio a falecer deixando Yuya sozinho, apenas com uma casa para cuidar. Em outro dia na escola, o garoto estava sendo intimidado e os delinquentes certamente nunca deixariam ele em paz. Mesmo que agora eles estivessem no ensino médio, ele estava fadado a passar pela mesma coisa. Seus irmãos apenas assistiam à agressão feita contra ele, e mesmo ele precisando ir trabalhar, teve que aguentar os murros no chão sem poder fazer qualquer coisa. Ao ser despedido de mais um emprego pelo atraso sofrido pelo bullying, em casa ele come macarrão instantâneo e, olhando para sua face patética no banheiro, esmurra o vidro e bate na parede, que repentinamente se abre para um quarto secreto. Yuya não tinha certeza se o seu avô sabia sobre essa sala, mas ele podia ver lembranças de todas suas viagens do seu avô pelo mundo. Ele vê uma misteriosa porta ali naquela sala e, ao abrir, se depara com outra sala onde é recebido com um holograma de boas-vindas a outro mundo. Ele fica surpreso e volta ao cômodo antigo para testar se consegue transitar entre as duas salas, e nota que não tem problema quanto a isso. Ao ler as habilidades, ele percebe que é o único que pode transitar entre os dois mundos e começa a ler sobre todas as habilidades e possibilidades que tem, inclusive trocar itens por dinheiro no seu mundo real. Suas estatísticas não são das melhores, mas animado com outra possibilidade, ele se levanta e tenta entender um pouco mais sobre essa nova casa. Graças a uma habilidade de leitura e entendimento desse outro mundo, ele consegue ler sem problemas e nota como as coisas estão sendo bem úteis para ele nesse momento. A carta menciona que a propriedade é de quem encontrá-la primeiro, e uma proteção mágica está sendo feita nela para que nenhum monstro a invada. E curioso, ele acha algumas armas que, ao avaliar, notou o quão perigosas elas eram. Sua curiosidade ainda o anima e faz o garoto sair pro quintal. Ele achou que dominaria as coisas facilmente e nota o quão arrogante ele estava sendo, pois não seria tão fácil assim. Só que apenas correr com as armas por aí estava lhe dando habilidades de proeficiência, e ele continuou testando todas elas até conseguir todas as habilidades. Ao olhar suas estatísticas novamente, ele nota que conseguiu uma caixa de itens onde poderia armazenar suas armas, e quando tudo estava calmo, um monstro enorme aparece. E mesmo tendo as estatísticas ultra altas, não conseguia fazer nada. Yuya ponderou se deveria jogar sua lança no monstro, em um desespero lance de salvar a si mesmo. Ele se posicionou da melhor forma que pôde, reunindo cada centímetro de força em seu corpo para lançar a lança na criatura temível. Yuya facilmente conseguiu dar cabo no monstro. Ele olha para cima mais uma vez e o monstro desaparece. Naquele momento, uma janela de status apareceu, mostrando que ele havia subido para o nível 100, com suas estatísticas subindo muito. Alguns spoilers tinham caído do ogro derrotado, que após avaliar, nota que todos eles são itens consideravelmente bons. E seu dia foi tão cansativo que ele resolve voltar para casa, realizando uma troca de itens por dinheiro e se surpreendendo como isso foi fácil. E à noite, quando Yuya descansava, algumas transformações começaram a ocorrer no seu corpo, e seu formato começa a mudar drasticamente. De manhã, Yuya está completamente mudado, como se fosse outra pessoa. Seu corpo está sem nenhuma gordura corporal e completamente fitness. Ele nota que algo está errado e todas suas roupas já são grandes demais para o seu corpo, que reduziu de tamanho lateral. Não conseguindo olhar no espelho, ele não nota sua aparência e resolve voltar para o seu mundo a fim de viver um pouco mais lá, já que não tinha escola. Ele derrota um monstro após pegar algumas plantas e suas estatísticas continuam a aumentar enquanto ele descobre mais sobre esses itens. Yuya começa a estudar ainda mais sobre o mundo, comprando livros e iniciando uma plantação. Além disso, ele treina e até mesmo prova da comida dropada dos monstros anteriores. Ele nota que não consegue mais subir de nível, e mesmo sendo tão forte nesse mundo,
mundo pensa que nunca seria assim no seu mundo original. Seus dias de aula finalmente chegaram, e todos acham que ele só pode ser uma espécie de modelo, mas ele revela aos delinquentes e a todos os outros quem é, deixando eles completamente chocados. As reações exageradas deixaram ele curioso, que ao olhar no espelho se espanta com sua nova aparência. No pátio da escola, a garota de antes aparece e tenta agradecer Yuya e o convidar para sua renomada escola. Ela logo pergunta se ele não emagreceu, e Yuya estranha, pois ainda não lembrou dela. A garota revela que é a mesma de antes, a mesma que foi salva na lojinha quando estava cercada por delinquentes. Ela quer muito agradecê-lo e convida para ir na sua academia prestigiada em uma forma de gratidão. Yuya não se sente honroso o suficiente para comparecer a tal escola e responde a ela que não sabe se poderá aceitar o convite de ingressar na Ousei Academy. Mas seus irmãos intrometidos tentam convencer ela que são melhores que Yuya e por isso poderiam ficar na vaga de estudo caso ele não queira. Só que ela os repugnava com os olhos e recusa os dois, revelando que foram observados por semanas e suas atitudes não passaram em branco, pois o bullying com o próprio irmão era inaceitável. Ainda em suas palavras, ela diz que o colégio Ousei valoriza o caráter acima de qualquer outro requisito, e por isso a inscrição dele na academia não seria um problema. Se sentindo relutante e inseguro, ele é puxado pela garota que o leva até a escola, dotada de vários alunos brilhantes. Ousei é a academia de elite com mais prestígio, onde vários jovens talentosos estão desabrochando. O presidente da escola Ousei logo agradece e se curva diante de Yuya, pois fez algo por Kaori quando ninguém mais tinha coragem de fazer. Sua atitude louvável o levou a ser considerado entrar na escola, e logo Tsukasa confessa que quer Yuya em sua escola. Yuya ainda se sente menos que os outros, e Tsukasa, o pai de Kaori, tem que fazer algumas analogias e lhe explicar sobre o que seria um gênio. Tsukasa explica a Yuya que um gênio é alguém que direciona suas forças e energias para o caminho correto mais rapidamente que outras pessoas e por isso vai na frente sempre, mas que isso não tem a ver com habilidades sobrenaturais ou extraordinárias. Notando o quão bom o coração do garoto é, ele lhe convida para conhecer a sua escola antes de dar alguma resposta. A professora Sawada é apresentada a ele em seguida. As aulas são aparentemente fáceis de aprender e bem didáticas. Eles garantem que ele conseguirá acompanhar e dão a segurança necessária para ele seguir em frente, ou pelo menos que tente. Yuya se questiona um pouco na porta da sala de aula. Ele entra em nervosismo e faz uma apresentação simples que deixa todos de boca aberta. Os alunos estão impressionados com sua beleza, altura e comportamento, mas ao contrário deles, Tenjou está se sentindo um pouco pressionado com os pensamentos negativos quanto à sua aparência ou à apresentação. Logo que a aula inicia, ele tem que juntar sua mesa com a bela Hyodou, que cumprimenta o garoto com toda a normalidade do mundo e não desfere muitas palavras sobre ele. Ele ficou impressionado com a forma que a aula se desenrolou e a alegria de todos ao estar naquele ambiente que parece tão saudável. Todos se juntam para falar com ele pós-aula, empolgados com a chance de falar com o possível novo aluno da escola. Mas Ryo toma a frente e se apresenta a Yuya com a finalidade de apresentar um pouco mais a escola e levá-la ao refeitório. A comida do refeitório é surpreendentemente barata e custa apenas 500 ienes, um prato incrível que parece gourmet. E após pegar o especial do dia, eles se sentam na mesa juntos do garoto nerd chamado Shingo. Shingo se apresenta e logo Ryo conversa com ele sobre um anime que o recomendou. Os dois falam empolgados e Yuya se impressiona com o fato de que Ryo assiste animes. Afinal, isso não seria comum para alguém tão popular em uma escola de prestígio feito Ryo. Shingo até mesmo puxa um videogame na escola e começa a jogar com os dois, mostrando que o respeito dos alunos com os professores é excepcional e não tendo por que proibirem jogos na escola. Após as aulas, Yuya aceita o convite de entrar na academia Ousei e agradece muito Tsukasa pela oportunidade de poder estudar em um local tão incrível. Quando sai da sala, repentinamente Yuya encontra Kaori, que estava se perguntando como teria sido seu primeiro dia na escola e se ele aceitaria ou não um convite de estudo. Logo ele conta a novidade que aceitou e feliz ela o convida para comemorar e andar pelas ruas a fim de dar algum tempo pós-aula. Após os dois ficarem envergonhados, Yuya aponta a direção de uma barraca de crepes. Em pensamentos ele se preocupa com seu peso, apesar de comer e achar gostoso. Ele tem medo de voltar para sua forma antiga, onde era gordinho. E pensando bem, Yuya não tinha perguntado como Kaori o reconheceu, já que ninguém tinha chegado nem perto de achar quem ele era depois dessa mudança. Kaori afirma que seus olhos não mudaram e continuaram sendo os gentis olhos que ela viu naquele dia, e por isso foi muito fácil de reconhecê-lo. Envergonhado, ele a chama de Ojo. Incomodada, ela diz que pensou que fossem amigos e pergunta por que ele fica chamando ela pelo sobrenome. Fazendo uma exigência, Yuya a chama de Kaori e agora sim ela parece estar satisfeita com esse encontro. Kaori até ofereceu um pedaço do seu crepe para ele provar um sabor diferente e Yuya comeu apesar de ser relutante quanto a isso. Kaori finalmente percebeu que aquilo deveria ser um beijo indireto. Ele lhe oferece um pedaço do seu doce também, o que deixa tudo igual. As pessoas à sua volta admiram quão fofos eles estão sendo e comentam que não conseguem parar de olhar para os dois. Assim se encerra o dia. Só que um dia diferente se inicia e Yuya resolve viajar para outro mundo quando resolve se equipar e sair de casa. Ouvindo o grito
gritos, ele rapidamente se apressa e chega a uma floresta onde vê homens mortos, com a garota passando dificuldades e prestes a ser morta também. Um ogro verde é seu oponente, e os dois estão parelho contra os níveis. Isso significa que a batalha não vai ser fácil, porém ele não recua. Partindo por cima do ogro, ele o derrota depois de uma sequência de golpes e tudo estaria bem, se Yuya não fosse surpreendido por outro ogro que estava caçando por trás. A garota grita para que ele se esquive e em maestria Yuya consegue sair do apuros em que se encontrava. Sacando sua arma no ar, ele utiliza seu arsenal vasto para ganhar vantagem sobre o monstro. Com outra sequência de ferramentas e golpes utilizados, Yuya consegue partir o ogro ao meio, conseguindo sua vitória. A garota que o ajudou acaba desmanhando após olhar o rosto de Yuya e assim tudo acaba. Passando algumas roupas em sua residência, Yuya fica se questionando se tudo estaria bem com a garota que ele salvou anteriormente no outro mundo. Alguns cavaleiros ajudaram e por isso ele deixa tudo do jeito que está por enquanto. E pensando em outro assunto, ele resolve ir comprar roupas, já que sempre estava utilizando as mesmas, apesar de limpas. No shopping, Yuya chama muita atenção, quase como se fosse algum tipo de celebridade. As garotas o acham sexy e ficam impressionadas com sua beleza. Todos lá voltam sua atenção pro belo garoto que está andando com sua mão em seu rosto. Chegando em uma loja de roupas qualquer, ele está perdido sobre qual roupa comprar, já que desde que mudou de forma, não havia conseguido fazer compras. Duas belas garotas perguntam a Yuya se está ocupado em algum tempo livre. Elas querem acompanhá-lo, mas Yuya pensa que aquilo poderia ser uma tática de vendas e se sente pressionado. O mal entendido é resolvido quando elas confessam que querem acompanhar Yuya, mas tudo o que ele pensa é em rejeitá-las, pois não se sente confortável com a situação. Em sua mente, o plano é arquitetado, e ele quer ser firme, mas carinhoso, de uma forma que não machuque o ego das duas garotas. Ele consegue lidar bem e fala que não pode, pois está ocupado. As duas ficam totalmente felizes por verem uma cena que seria de um deus grego, apesar de serem recusadas, e Yuya se dirige para outro lugar do shopping. Um figurão aparece, nota Yuya, e resolve pedir sua ajuda para que uma sessão fotográfica seja feita, pedindo Yuya para ser um modelo de namorado, afirmando que todos estão em apuros ali. Yuya aceita a oferta, já que o figuraça tocou num ponto delicado no seu coração. Yuya não consegue negar ajuda a quem realmente precisa. Assim, a sessão de fotos se inicia e ele verdadeiramente se sente encantado por aquela modelo tão bela. Os olhos de Yuya repetidas vezes vai pro busto da modelo Miu-san, que efetivamente trabalha sem ter segundas intenções com ele. Mas uma tática usada é dada a Miu-chan, e agora ela resolve tirar a atenção de Yuya na base do seu charme. Miu o abraça e envolve ele em seus encantos, deixando sem reações normais. Static ele fica extremamente envergonhado, enquanto o figurão continua a fotografar as cenas, dizendo que isso sim é um bom material. No outro mundo, a linda garota de cabelos loiros lembra de como foi salva pelo homem de olhos gentis, e em sua cama fica inquieta sobre como deverá fazer para encontrá-lo novamente. Ela afirma que irá encontrá-lo, custe o que custar, e até mesmo irá voltar para a floresta das regiões escuras a fim de agradecê-lo. A senhorita realmente está dando trabalho para seus guardas e não aceita um não como resposta. Enquanto isso, no mundo original, Miu pede desculpas por envolver Yuya em toda essa situação, e enquanto ele engasga com bebida, ela lhe oferece um lenço para se limpar. Yuya está agindo meio estabanado e de uma forma como se estivesse na frente do seu primeiro amor. Ele começa a falar sobre seus sentimentos com Miu-chan e afirma que anteriormente ele nem sequer usava roupas tão bonitas e seu estilo de vida estava longe de ter qualquer assunto relacionado à moda. Então, mesmo que visse modelos em revistas ou em outros lugares, sempre achou que eles eram tão diferentes e seus mundos não se conectariam nunca. Mas agora, mesmo que pareça tão deslumbrante à primeira vista, a verdade é que todos da staff e modelos estão trabalhando duro, e isso encanta. Yuya pergunta do porquê Miu trabalhar como modelo, e em resposta ela conta que queria ser vista pelos seus pais, que nunca tinham tempo suficiente para passar com sua filha graças ao seu trabalho. Ela também conta que ficou motivada conseguindo fãs e todos eles, inclusive seus pais, mandavam cartas escrevendo coisas boas e dando forças para que ela continuasse sua carreira. Sua inspiração motivou outras pessoas a entrarem nesse meio, e ela está feliz por ter conseguido um feito tão incrível quanto esse. Enquanto eles conversam, as fotos foram tiradas de forma sorrateira pelo fotógrafo, que capturou belas imagens reais dos dois. E tudo estava bem quando Shou, o garoto que deveria tirar as fotos com Miu, chegou no shopping atrasado, se achando o melhor cara do universo. Shou teria bebido muito na noite passada e por isso não chegou o tempo na sessão de fotos. E quando estava lá, agiu de uma forma tão grosseira e até mesmo pressionou Miu contra a parede. Ele começou a dar em cima de Miu, chamando ela para beber, enquanto Yuya tenta chamar sua atenção. Shou se vira com raiva no olhar, e a celebridade, antes nunca confrontada, ficou irritado e já logo partiu para agressão sem nem pensar duas vezes. Yuya executa um golpe de judô em cima de Shou e deixa ele no chão facilmente. As pessoas vão loucura e começam a torcer pelo cara de cabelo escuro e estão apaixonadas pela forma como ele agiu. Shou se levanta com raiva, já que ele praticava boxe e não deveria errar socos como esses. O figuraça chega irritado e mostra as gravações que aconteceram até agora, ameaçando Shou, dizendo a ele para não menosprezar o seu trabalho, ainda chamando de pirralho de merda. Miu ficou muito feliz e agradecida, e conta a Yuya que estava sendo perseguida por Shou, mas agora está aliviada pois a situação parece ter sido resolvida. Um convite é feito para Yuya para que trabalhe mais vezes como modelo, e o figuraça garante a ele que sua renda
ainda seria mais alta e ele nunca ficaria insatisfeito. Só que agradecendo a oportunidade, ele afirma que a experiência foi única e incrível, só que ele acredita por não ter nem metade do que foi executado, acha melhor recusar e não se acha capaz de continuar nesse trabalho. Miyu e o fotógrafo ficam impressionados e respeitam as decisões de Yuya, e agora lhe dá umas roupas bem caras como agradecimento por ter ajudado em seu trabalho hoje. Miyu agradece também e diz que ficaria feliz de poder encontrá-lo novamente. Yuya em casa fica feliz com as roupas que ganhou, mas logo parte para outro mundo. Lexia na floresta passa por alguns maus bocados novamente, quando Yuya aparece para salvá-la. O garoto ataca os ogros e facilmente lida com eles, impressionando todos da guarda de Lexia. Lexia diante dele se posiciona em um momento sério e efetua um pedido de casamento a Yuya, o que chocou verdadeiramente a todos. Lexia bate o pé e anuncia que foi amor à primeira vista, e não teria como ignorar os seus sentimentos. A discussão continua quando Yuya os interrompe, afirmando ser perigoso ficar naquela posição, pois poderiam surgir mais monstros, por isso ele faz um convite a todos para irem em sua casa. Eles não acreditam quando chegam, mas realmente havia uma casa nas regiões a quais eles chamavam de Escura. Um chá é servido e antes de qualquer coisa, o capitão se apresenta formalmente como capitão do reino de Arcélia, Owen. A princesa, é claro, se apresenta formalmente como a princesa e já continua lhe agradecendo por salvar antes daquela situação com os monstros. Em termos de sucessão real, Lexia é a segunda na linha de sucessão ao trono. Yuya se preocupa, pois ele falou muito francamente com ela, mas Owen o tranquilizou dizendo que essa visita não era oficial. Além do mais, eles os devem a sua vida. Owen, curioso, quer saber mais sobre o garoto e Yuya se apresentou a eles formalmente. Ele nota também que seu nome é incomum para o reino de Arcélia. Lexia prontamente puxa Owen para fofocar no canto, criando teorias de que ele seria um nobre de outro reino. Por outro lado, o chefe acha que ele pode até ser um mago vagando pelo mundo fazendo pesquisas, mas Lexia nem se importa com outras possibilidades e já logo cria fanfics em sua mente sobre o amor entre duas pessoas da realeza. Eles finalmente disseram o que queriam e afirmaram estar procurando por Yuya esse tempo todo. Yuya ficou confuso e o Owen continuou contando sobre o que Lexia disse de um homem que havia salvado ela nas regiões escuras. Por isso ela quis agradecer pessoalmente e por isso estavam lá. Yuya disse que não precisava dessa formalidade toda, mas a princesa, com sua empolgação, continua revelando que conseguiu vê-lo mais uma vez e isso a deixa feliz. Ela pressiona Yuya com seus olhos e a face de uma verdadeira stalker, empurrando o mesmo contra a parede uma estante de livros. A resposta dele foi negativa quanto aos sentimentos da garota, recusando sua proposta de casamento. No fim, ela entende que o amor é assim mesmo e afirma que leu sobre onde há amor há obstáculos. Por isso não se desmotiva, ficando confiante, dizendo que se tudo fosse do jeito certo, não seria divertido. Se virando, ela pergunta se eles não podem começar como amigos, e apesar de um flashback ruim passar em sua mente quando ele escuta essas palavras, Yuya fica envergonhada e aceita a oposição, o que deixa Lexia alegre. No mesmo momento em que a princesa estava indo embora na sua carruagem, Yuya fica pensativo e lembra das palavras de Owen em sua casa, que o convocou para o Palácio Real, afirmando que o rei queria encontrá-lo. E agora Yuya vai ter que reservar 5 dias do seu tempo, levando em consideração a viagem até o palácio. Em algum lugar do reino, um homem mascarado está bravo pois seus planos foram frustrados, estes que seriam de matar Lexia, a princesa do reino. Puta, ele pergunta por que os assassinos falharam, e o homem amedrontado conta que eles foram para as regiões escuras, porém Lexia conseguiu sair viva, e não tem informações sobre como isso aconteceu. Quando o homem se retira, o suspeito põe sua máscara sobre a mesa, jurando que irá fazer Lexia pagar pelo que ela havia feito. Em sua casa, Yuya anota o dia do encontro com o rei e aponta hoje, sendo o seu início no colégio Osei. Finalmente ele chega ao colégio e Tsukasa o recebe de bom grado, pedindo desculpas por não poder dar tanta atenção, mas espera que sua nova vida escolar seja boa. Na sua sala, a professora apresentou mais uma vez a turma e Ryo e o 4 Olhos já o cumprimentam felizes por ele ter aceitado a proposta de entrar à escola. Depois de todas as formalidades, eles se dirigem ao campo de educação física, onde Ryo mostra suas habilidades atléticas e domina o campo de futebol. Uma moça de cabelos castanhos se aproxima e realiza alguns comentários sobre a partida com Yuya, já lhe perguntando por que ele não está jogando. Yuya explica que suas roupas de ginástica ainda não chegaram e, curioso, ele pergunta sobre quem seria ela. Kazama Kaede se apresenta e logo age bem informalmente com Yuya. Enquanto estão distraídos no campo de futebol, a partida esquenta, quando de repente Akira chuta a bola que sai do percurso em direção ao rosto de Kaede. Yuya em reflexo age prevenindo que a bola acerte o seu rosto em uma posição de chute muito maneira. Ele faz um gol e todos ficam impressionados com esse movimento extremamente estranho. Normalmente ele pergunta se Kaede está bem, e ela não sabe onde enfiar a cara e sua confiança de antes praticamente sumiu, pois ela estava agindo como uma garotinha indefesa. Akira chega para se desculpar e até mesmo servir Kaede pelo resto da vida para se redimir, o que é recusado, é claro. Depois das aulas de educação física, Kaori se dirige ao vestiário feminino,
onde todas comentam sobre Yuya empolgadas. Elas a elogiavam e até comparavam Yuya com o príncipe encantado dos sonhos. Kaori entra no vestiário e pergunta a ela sobre o assunto que elas tanto fofocam. E Kaede chega para tentar explicar o que aconteceu, porém sua empolgação a fez fazer uma explicação totalmente irracional. Ryodou traduz as palavras de Kaede e Kaori, que finalmente entende o que aconteceu. Outra garota entrando na conversa pensando que possivelmente ele deve ter alguma namorada, já que é assim tão impressionante. E todas já criam uma conversa sobre como seria o nome dela. Kaede e Kaori gritam juntas de que não é certo de que Yuya tem uma namorada, mas as outras continuam pensando que seria difícil acreditar, já que ele é assim tão incrível. E as aulas continuavam com Yuya aprendendo kanjis em japonês. Kaori no campo acena para Yuya, que estava sentado próximo à janela, e após uma rápida olhada pro professor, ele também acena. Nesse mesmo instante, uma buzina ecoa para fora dos portões de Osei. Uma gangue de motos se aproximava e acabava de invadir a escola, rondando as garotas no campus. Elas gritavam sem parar, e o professor age rapidamente dizendo para ninguém mais sair de dentro da sala de aula. Lá fora, os professores se reuniram e tentaram fazer algo a respeito, só que Kaori está na frente da gangue e não se intimida com todas aquelas motos presentes. Ela afirma que o presidente não está e pergunta a eles qual é o propósito de invadir a sua escola. Os irmãos de Yuya se revelam entre a fumaça e agora apontam Kaori como sendo a pessoa que eles estavam procurando. Eles na verdade queriam se vingar pelo desprezo de Kaori, que anteriormente recusou a entrada deles em Osei. Kaori pede que eles parem e revela que a polícia logo estará lá. A irmã de Yuya não se intimida e afirma que eles poderiam fazer muitas coisas antes mesmo da polícia chegar, por exemplo, sequestrá-la. Dois caras rapidamente cercam Kaori e o professor de educação física se intromete no meio deles. Enquanto isso, Yuya na sala de aula está preso de medo, tendo uma filosofia dentro de si. Os adversários que ele vem enfrentando no outro mundo são infinitamente vezes mais fortes, mas os pés dele não saíam do chão. No seu caso, seu corpo estava forte, mas sua mente ainda estava fraca, e por isso ele resolve se bater para se acalmar. Quando ele consegue finalmente ter a coragem necessária, ele diz a todos que vai ir lá resolver a situação. A porta ficava do outro lado, mas em direção à janela seria o caminho mais rápido, e por esse motivo ele resolve pular de lá. O problema é que eles estavam no quarto andar, e todos ficam preocupados, pois ele pulou sem hesitar. Yuya fica bem apesar de ter pulado de uma altura tão grande e dispara em direção a Araki, que cumprimenta como saco de pancadas. Ele diz estar de mau humor pelo saco ter se transferido e agora quer dar uma lição. Em suas ordens, um bando parte para cima de Yuya, que elegantemente desvia e desarma todos os oponentes, inclusive passando por Araki sem desferir um golpe sequer. Seu foco estava voltado em salvar Kaori, mas Omori vem em seu encontro para acabar com ele. Em uma posição de sumo, ele ameaça atacar e é parado por Yuya mesmo com sua força bruta. Todos eles deixam Yuya passar com medo, se perguntando quem seria aquele cara. Yuya tranquilamente pergunta se Kaori está bem, e o líder da gangue ogro resolve agir, pois seu orgulho estava sendo ferido ao ser subestimado. Ele parte para cima de Yuya com a moto e apenas desviando das suas investidas, Yuya faz o líder perder seu controle e bater sua moto contra a escola. A polícia chegou depois da briga e leva todos amarrados para fazer o seu trabalho. Kaori quase desmaia por ter passado tanto sufoco e Yuya segura seus braços enquanto ela cora. Na fila dos responsabilizados, o Yota desdenha dos ogros e seu líder segura ele pelo pescoço para estrangular Yota, dizendo que pelo menos ele irá morrer. Sua irmã em desespero pede para soltá-lo, mas é tirada à força de cima com o golpe do cara, que continua a estrangular Yota. Ele fica pedindo por ajuda e nenhuma pessoa consegue intervir, mas quando estava prestes a conhecer o outro lado, Yuya interviu na situação, o tirando de perto do líder. Ele pergunta para seu irmão se está tudo bem e o líder parte para cima tentando fazer algo, porém apenas com um olhar, Yuya o coloca no seu lugar. No fim de tudo, Yota pergunta por que ele o ajudou depois de ser tanto atormentado. Yuya responde que ele não esqueceu e o que eles fizeram não é como se pudesse ser apagado, mas ele não poderia abandonar a sua família. Seus irmãos caem no chão arrependidos por todos os maltratos que fizeram até agora e por tudo de ruim que Yuya já passou. Agora inscreva-se no canal para parte 2 e para me ajudar a bater a meta de 50 mil inscritos. Se você curtiu todo esse trabalho, por favor me ajuda aí, deixa o seu like e compartilhe para seus amigos, porque isso dá muito trabalho. E lembra aí que o link das redes sociais, Discord, de contato, tudo que mais precisar tá nos comentários fixados. Eu vou ficando por aqui, um abraço do Gojozinho, um pouquinho mais de outro mundo e fui!